Deputado apoiador de Bolsonaro coloca o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, contra a parede sobre requerimento urgente envolvendo o ministro do STF. Confira. Senador Rodrigo Pacheco, Vossa Excelência vai acolher o pedido protocolado pelo senador Girão e assinado por número de senadores exigidos pelo regimento interno do Senado Federal, da convocação do ministro Alexandre de Moraes, para que este preste os devidos esclarecimentos de seus atos que atentam contra a democracia, ou não. Caso o senhor não tenha coragem de convocar Alexandre de Moraes, é a prova que o senhor é mais um refém da Suprema Corte. Um ministro da Suprema Corte, um ex-ministro, teme, deputado Luiz Lima, meu colega, que o atual presidente da República tenha o indeferimento de seu registro eleitoral pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, né? A gente não sabe ainda se saiu ou não saiu tal requerimento do senador Girão lá no Senado. Ontem o presidente Rodrigo Pacheco parece que se fingiu de cego, surdo e mudo. Hoje, até esse momento, não tem notícia de votação até esse momento. Está com 34 assinaturas, o Senado tem 81 senadores, está com 34 assinaturas, pedindo para ser ouvido o ministro Alexandre de Moraes sobre esse inquérito do fim do mundo, que não tem pé nem cabeça, não tem base em nada, em princípio de direito, Constituição, nada. É aquilo que eu disse, e repito, parece o inquérito do Galeão, né? Inquérito policial militar lá do Galeão, que foi por conta própria, 1954. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou no dia 28/7/2020 que enquanto judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro. A palavra editor significa censor, ou seja, o ministro Dias Toffoli está dizendo que a Suprema Corte passará a agir no país como censores. Palavras dele, como se nós estivéssemos vivendo em uma ditadura. O povo brasileiro não há de aceitar esse crime contra a democracia. Aí, povo brasileiro, o repórter da BBC News Brasil faz um questionamento. Pergunta ao ministro: o senhor já se pronunciou sobre o ministro Alexandre de Moraes como xerife? O senhor já classificou a sua atuação como assustadora, e ele vai ser o presidente do pleito eleitoral. O senhor se preocupa com a condução que Alexandre de Moraes vai fazer na justiça eleitoral durante as eleições? Atenção, povo brasileiro, disse o ministro Marco Aurélio, o papel do presidente é importantíssimo. Receio que possamos ter tempestades, que os demais integrantes da corte compreendam que nem tudo que Alexandre de Moraes pensa é bom para o país e aconselhável no contexto existente à época. Por exemplo, se por isso ou por aquilo houver o indeferimento, atenção, o indeferimento do registro do atual presidente da República numa tentativa de reeleição, aí eu não sei o que poderíamos ter. As preocupantes declarações do ex-ministro da Suprema Corte Federal, Marco Aurélio de Mello, em entrevista à BBC News Brasil, são alarmantes e terrivelmente preocupantes. Embora todo o povo brasileiro já tenha conhecimento do que foi dito pelo ministro, mas o peso de suas palavras saltam aos nossos olhos. Abre aspas, disse o ministro Marco Aurélio:
Não sei o que nós poderíamos ter futuramente com a presidência de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Em um episódio anterior, eu cheguei mesmo a um arrobo de retórica e disse que estávamos diante de um xerife. Não é um xerife com arma na cintura e a estrela no peito, mas ele é alguém que vem atuando de forma assombrosa, visando na concepção dele o melhor, mas ele vem atuando de forma muito ostensiva. Continua dizendo o ministro Marco Aurélio sobre o ministro Alexandre de Moraes. Ele vem tendo uma atuação trepidante, já que os incidentes vêm se sucedendo, principalmente considerando o descompasso entre o judiciário e o executivo, e agora o descompasso entre o judiciário e o legislativo, e isso não é bom. Deputado da base de Bolsonaro confronta supostos abusos de ministros do STF quanto ao caso Daniel Silveira e os ataques à democracia. Assista. Neste próximo dia 20, o caso do deputado Daniel Silveira irá ao plenário do STF. E nesse dia 20, podemos ter o deputado Daniel Silveira na condição de inelegível, o que seria um absurdo, mas não nos surpreenderia diante da escalada ditatorial patrocinada pelo ministro Alexandre de Moraes e cumpliciada pelos seus pares da Suprema Corte. Eu estou falando do inquérito que o Daniel Silveira e eu também está arrolado de número 481 no Supremo Tribunal Federal, que passou a ser conhecido como o inquérito do fim do mundo. O povo brasileiro precisa estar atento para este absurdo que pode acontecer contra o deputado Daniel Silveira. E isto acontecendo contra o deputado Daniel Silveira não atenta contra ele, mas atenta diretamente contra a própria democracia. Bom, e eu estava dizendo, o ministro Alexandre de Moraes agora deu à Polícia Federal 15 dias para ouvir o deputado Daniel Silveira por resistência à tornozeleira. Ele se queixou que a tornozeleira está fazendo barulho, está vibrando, que ele acha que a tornozeleira está auscultando. Tem outra função além de localizador. O advogado dele chegou a pedir que ponha outra tornozeleira lá da administração penitenciária do Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo em que disse, o juiz não pode ser inimigo do investigado, né, do suspeito. É o que está lá no Código de Processo Penal. Mas, enfim, o Código de Processo Penal, as leis, a Constituição, tudo isso está ficando submetido, como lembrou Ives Gandra Filho, o ministro Ives Gandra Filho, à vontade do magistrado. O ex-presidiário Lula faz declarações gravíssimas contra o povo brasileiro e ataca o presidente Jair Bolsonaro durante discursos eleitorais. Veja agora. Será que ao votarmos, não deveríamos votar em alguém alinhado basicamente, com os mesmos princípios da nossa fé, com os mesmos princípios morais que nós temos? Ou você, cristão, ou que se diz cristão, acha que isto não tem nada a ver? Bem, eu digo isto e lhe faço esta pergunta, evangélico, espírita, católico, cristão do meu Brasil. Porque depois de dizer que se for eleito presidente da República, vai colocar padres e pastores no seu devido lugar, depois de dizer que a pauta da família é uma pauta ultrapassada nesse país, depois de dizer que as mulheres deveriam abortar
sem terem vergonha de seus ventres, depois de dizer todas essas aberrações contra os valores bíblicos, o ex-detento da Polícia Federal, Luiz Inácio Lula da Silva, agora debocha do presidente Bolsonaro, porque esteve reunido com o ministro Fux e ali, naquela ocasião, ele rezou, orou um Pai Nosso. E segundo Lula, abre aspas, ele disse: um cidadão que se reúne com a Suprema Corte e reza um Pai Nosso, isto não tem cabimento. O que não tem cabimento, Lula, é um cidadão como você que coloca ministros na Suprema Corte para lhe inocentarem, apesar das suas canalices e roubalheiras. O que não tem cabimento é você não respeitar a maioria cristã do povo brasileiro. Lula, rezar o Pai Nosso em que ofende? Lula, orar a Deus o que lhe ofende? De onde vem, Lula, tanto desprezo seu, do PT, da esquerda, pelos cristãos desse país? Agora, em época de eleição, vocês se maqueiam do bem, se maqueiam como cristãos que amam a família, que amam os valores. Vocês mentem. E ainda bem, Lula, que assim como Deus abriu a boca da jumenta, Deus está abrindo a sua boca, seu estrume, para que você diga e mostre a sua verdadeira face, e diga o ódio, a mágoa, o rancor, o desprezo que você tem por Cristo e os cristãos desse país. Lula, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Uma oração dessa, Lula, só pode fazer mal a quem não tem Deus no coração. E o ex-presidente Lula, muito estranho, eu mostrei aqui para vocês, né? Ele ontem defendendo o aborto para todas as mulheres que não quisessem ter filhos. Foi muito claro. Hoje ele dá uma entrevista numa emissora do Ceará e diz que ele é contra o aborto. Não sei o que é isso, né? Eu disse que talvez a psicologia explicasse que ele está... o inconsciente dele está levando a atos falhos, porque no fundo, inconscientemente, ele não quer ser candidato. Mas um amigo me disse, olha, eu acho que talvez não seja caso de psicologia, e sim de psiquiatria, sei lá, né? Eu não vou entrar nesse mérito aí, né? Mas foi uma coisa muito estranha. Outra coisa ele confirmou, porque vários deputados, ainda hoje de manhã eu estava numa solenidade, vários deputados me falaram, né, que estão se preparando para receber aqueles que Lula incitou, né, para irem à casa deles para incomodarem as mulheres deles e os filhos, que estão se preparando, inclusive na justiça, porque se trata, segundo ele, de crime de incitação à violência, né? Mas Lula confirmou, disse que não vê nada de mal nisso. Ou seja, como ele disse, 50 sindicalistas, chegou a falar em professores, bancários, metalúrgicos, para casa, para o lar de um deputado, e incomodar a mulher dele e os filhos. Outras palavras, o incomodar é sinônimo de assédio moral, né? Ele disse que não vê nada de mal nisso. Tudo bem. É estranho, inclusive, que um candidato esteja cometendo essas declarações. Bom, nesse 7 de abril também faz aniversário
foi em 2018 que Lula foi preso, com ordem do juiz Sérgio Moro, confirmada pelo Tribunal da Quarta Região logo em seguida, executando sentença. E foi recolhido à Polícia Federal em Curitiba. Ficou 500 e tantos dias preso, depois foi solto assim, numa penada pelo Supremo, dizendo que o inquérito se enganou de CEP. Não era Curitiba, devia ser São Paulo e Brasília. E todos nós acreditamos nisso. Bom,